Quando a gente chegou no grupo, a gente teve um momento de silêncio, a gente ficou se olhando assim, porque a gente não sabia exatamente o que fazer. E depois ficamos esse tempo, a gente ficou se perguntando o que a gente ia fazer, aí ficou todo mundo se olhando. E aí surgiu a primeira ideia de trabalhar com as 3 cores básicas, que é vermelho, amarelo e azul. E a partir do momento que foi falado isso, todo mundo foi entrando, acrescentando informação e a gente foi viajando. Foi muito interessante, foi muito bom, foi muito fértil, né? E na verdade o processo criativo ele foi fluindo. Ele fluiu partindo da ideia das cores. Foi bastante interessante. E foi interessante porque Elis, depois de um tempo, fez assim, sim, mas qual é a mensagem que a gente quer passar com a ideia? E a gente tinha uma ideia que era no final fazer a transformação das cores e no final ter um arco-íris. E que depois isso mudou completamente, né? Você falou algo interessante que, pra mim, assim, o que foi... Quando eu questionei aquela questão... Quando eu questionei, né, qual a mensagem que nós vamos passar, o meu bloqueio ali naquele momento era... Assim, eu queria deixar tudo muito bem claro. Vou criar um roteiro, assim, engessadinho, para conseguir passar para as pessoas, né? O que é criatividade? Algum conceito que conseguisse ser amplo, né? E aquilo, para mim, foi um bloqueio, porque eu travei, acreditando naquele momento que a criatividade fosse algo rígido. E foi no decorrer da construção que eu fui percebendo que é algo mutável, que a gente precisa estar ali, sim, com a mente, precisa ter, sim, um roteiro para criar, né? Qualquer que seja o projeto, mas que a gente precisa colocar o coração e a sensibilidade para que a coisa vá acontecendo. E foi isso que foi ocorrendo, né, no decorrer do processo, né, da construção desse vídeo. Eu fiquei muito preocupada em escutar as pessoas. Teve um momento que eu fiquei assim, será que... Porque eu tenho uma tendência a falar e a opinar muito. Então eu fiquei me perguntando se eu estava escutando bem as pessoas. Depois eu percebi, né, sem precisar perguntar, que sim. E tinha muitas ideias acontecendo toda hora, assim. E a gente saiu do primeiro dia, assim, todo mundo tinha que trazer um monte de coisa. Tinta, objeto de casa, não foi? Um monte de coisa. Porque a gente não tinha tempo de comprar nada. E aí no segundo dia a gente chegou com esses montes de objetos, de papel e tudo mais. E foram surgindo outras ideias. Interessante é isso, que a todo momento a gente ia mudando de acordo com os elementos que a gente tinha trazido para esse momento. Para mim, o mais prazeroso foi o momento de criação, de fazer mesmo, né? E a gente ir construindo juntos esse brainstorm, essas ideias. E a história, se pudesse, se a gente tivesse tempo, tinha crescido com a mistura de cores e saído da função primária das cores. Mas era pouco tempo, com muito material e a peculiaridade de cada cena, aí a gente viu que precisava cortar e ser de forma mais objetiva, mas o resultado final foi muito prazeroso. Uma das coisas que eu fiquei pensando também era a gente não se preocupar com o futuro, porque tinha que depois trabalhar com o programa do computador. Eu não tenho muita facilidade, mas aí é tão interessante isso, que uma outra coisa que a gente percebeu também no processo é que Glau começou a fazer os papéis em branco à base, Pátida já começou a baixar as fotos, quer dizer, cada um tinha uma autonomia. A gente foi trabalhando juntas, tirando foto das coisas, ela também. Eram 3 máquinas, não deu certo, depois deu certo as 3, depois não deu certo as 3. Cada um se encaixando nas suas habilidades. Exatamente. Na verdade. Eu acho que isso foi uma coisa extremamente importante do processo criativo, porque a gente estava bem encaixado no prazer de cada um. Um grupo realmente que deu certo. Foi como se tivesse um imã que tivesse ligado todo mundo, porque fluiu. E a gente estava se divertindo também. Eu acho que o melhor foi que a gente se divertiu no processo. Não foi uma coisa assim, quadrada, você tem que fazer assim, tem que fazer assim. Não, foi fluindo. Né? Não, e assim, depois que Liz trouxe a demanda da mensagem, Liz também fez a gente pensar, bom, peraí, então a gente vai realmente fazer a fusão de todas as cores? A gente vai ter que ficar com as 3 cores, porque Vitor também trouxe um projeto que depois a gente vai pensar, a gente não precisa fazer muito, a gente pode fazer o que a gente dá conta, né? E acho que foi legal isso.